já que você se levantasse neste momento, chamar o pastor Sandro, que estará trazendo a ministração da parte de Deus para as nossas vidas nesta noite. Pastor Sandro, que Deus o use como instrumento de bênção para nossas vidas nesta noite. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que bênção, né? Sem mais delongas, em nome de Jesus, abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu estava meditando, como o Senhor tem falado conosco, né, irmãos? De maneira toda especial, e nós louvamos ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo... Vamos ler 3 versículos, por gentileza. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, capítulo 4, versículo 31, e no capítulo 16 também. No versículo 26, se não me falha a memória. Glória a Deus. Louvo a Deus pela honra, pela oportunidade, que na pessoa do pastor Marcos Antônio Fernandes, todo o indigno ministério, esta oportunidade de estar aqui na Quinta da Provisão. Diga, Quinta da Provisão. Eu confesso que eu pensei que seria quinta que vem, porque tem uma escala bem prévia, e eu fiquei aí, a Rose não está me acompanhando, porque estava envolvido com um compromisso com ela, né, a Rose, minha querida esposa, e aí eu tive que, mas estamos ligados também, diga aleluia. Quando eu fiquei sabendo, falei, meu Deus, aí tem uma extensão de um seminário lá próximo, aí tem que fazer um remanejamento e tal, mas estamos aqui para servir ao reino do Senhor. Glória a Deus, nós louvamos a Deus. Está sempre aí o nosso diácono Marcos Luciano, que estava eu e ele numa comunidade, uma certa feita, e um pregador lá do sul estava naquela cruzada e o chamou pelo nome. Onde está Marcos Luciano? Deus fala, diga, há um de repente. Aleluia! E Deus chama, e nós louvamos a Deus por esta sublime oportunidade. Versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2. Meus irmãos, o Espírito Santo tem ministrado de uma maneira tão maravilhosa. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Como já vos falei, quero louvar a Deus pela vida do evangelista José, pastor Márcio, missionária Sônia, né? E de uma maneira geral, pastor Marcelo. Em suma, estamos em casa, diga aleluia. E é uma bênção. Versículo 2, que diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Capítulo 4, interessante que a versão também diz a mesma coisa, né? E de repente. Capítulo 4, versículo, depois desta ministração tão abençoada, Deus tem usado cada um, eu falei, Jesus, me ajuda. O Espírito Santo me ajudou. Diga aleluia. Pastor, missionária Sônia, uma exposição abençoadíssima. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 31, que nos diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 16, que tem a ver com o tema, Atos 16, versículo 26, né? Vamos reler, em nome do Senhor Jesus, por favor. Atos capítulo 16, é o versículo 26? É o versículo 26. Cadê o pastor Marcos? Pastor Marcos é que é uma benção aqui. Glória a Deus. Atos 16, versículo 26. Vamos ler? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Que o Senhor se digne de aplicar a sua santa e bendita, inerrante, e gloriosa, e maravilhosa, e libertadora palavra em nome de Jesus. Amém? Sentados, por favor, porque a Bíblia é um fogo que consome o martelo, quebranta a luz que revela a verdade que ilumina e espada que penetra. Alguém já disse que é um livro perigoso,
para a incredulidade, porque a confunde, para o mundo, porque o condena, para o pecador, porque o acusa, para as falsas religiões, porque a desmascara, e para Satanás, porque o destrona. Mas para quem veio nesta quinta da provisão, a Bíblia é pão, a Bíblia é força, a Bíblia nos fortalece, a Bíblia nos ajuda, a Bíblia nos ilumina. Lâmpada para os meus pés, disse Davi, ou Asaf, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua farol baixo, né? E luz para o meu caminho, farol alto. Aleluia, é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto tão maravilhoso de Atos capítulo 16, li também Atos capítulo 2, versículo 4, e Atos capítulo 4, juntamente com a igreja, versículo 31. E o texto em apreço, que tem a ver com os de repente de Deus, não é? O que Deus faz é algo maravilhoso. Quando o nosso querido pastor Aragão também, contando a experiência de Israel, mas também houve uma ênfase sobre atravessar a Macedônia, eu fiquei meditando que realmente é algo extraordinário atravessarmos para cumprir a missão de Deus. Estava refletindo que o apóstolo Paulo, ele realmente recebeu uma visão de Deus, não foi visagem, foi visão de Deus. Não foi profetada em alguns momentos em sua vida, mas foi profecia, diga profecia. Não foi visagem, mas foi visão de Deus. Porque a Bíblia nos mostra, através do ministério de Paulo, em Atos capítulo 20, por exemplo, ele estava com os presbíteros, numa região, num posto, né, ali em Mileto, e ele diz que o Espírito Santo já o revelava, que de cidade em cidade o aguardava perseguições, lutas, mas o desejo dele era cumprir o ministério com alegria. Oh, meus irmãos, que coisa linda! Cumprir o ministério com alegria. Era o desejo do apóstolo Paulo. Mas Deus, eu não sei de que maneira o Senhor falou, a Bíblia não mostra de forma explícita, não é? De que maneira Deus falou? Mas Deus falou, porque Deus fala de maneira maravilhosa em alguns momentos no ministério de Paulo. Deus fala, Deus falava e Deus continua a falar, porque a Bíblia Sagrada nos mostra, especificamente aqui em Atos capítulo 16, que ele teve uma visão. Então, a visão foi clara, atravessa a Macedônia. Interessante que o apóstolo Paulo, em alguns momentos no seu ministério, ele disse que desejaria, o desejo dele sempre, desejaria e cumpria e vivia. Ele, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que coisa linda, que coisa bela. Quando a gente observa o ministério do Senhor Jesus, no capítulo 4, no Evangelho de João, eu estava ali pensando, meditando, coisa interessante. Paulo atravessou a Macedônia e o Senhor Jesus atravessou Samaria. Paulo atravessou a Macedônia e o Senhor Jesus atravessou Samaria. Por quê? Paulo atravessou a Macedônia. E por que o Senhor Jesus atravessou Samaria? Que coisa linda! Porque havia uma alma carente em Samaria. E, na verdade, meus queridos irmãos, havia, e agora o Cristo ressurreto, porque ele atravessou Samaria, que era a parte central de Israel, parte sul, Jerusalém, parte meridional, parte central, Samaria, parte setentrional, Galileia. Então ele está atravessando, ele sai do sul, passa pela parte central e o destino dele é a Galileia. Mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Se a gente observar bem, não era bem necessário, no aspecto da ótica humana, porque havia uma discussão entre samaritanos e
judeus. No aspecto geográfico, alguém já disse que tinha um local melhor, alguma região melhor, no aspecto de fugir um pouco do conflito. Mas a Bíblia diz que era necessário. Deus está nos mostrando que o amor de Deus, o amor dele, o amor de Deus não faz acepção. Sabe por que nós estamos hoje aqui, neste culto da provisão? Porque o amor de Deus não fez acepção. Quantos podem aplaudir aí? O amor de Deus não faz acepção. Coisa linda, coisa bela. Nós observamos, queridos, que o contexto de Atos 16 nos mostra que, e já foi enfatizado hoje, que o amor de Deus não faz acepção, porque alcançou uma jovem que estava com espírito de adivinhação. O amor de Deus não faz acepção, porque também alcançou uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e a Bíblia diz que o nome dela era Lídia, porque havia uma cidade destacada também nessa região. Mas ela era temente a Deus, e o amor de Deus a alcançou. O amor de Deus também alcançou um carcereiro, um homem rude, mas alcançou. Então Deus, ele tem os seus de repente. Agora tem um detalhe: para se fazer a obra do Senhor, obrigado, Espírito Santo, eu gostei, o Senhor é bom de roteiro, diga aleluia. Quem sente a presença dele aqui? Está sentindo a presença do Espírito Santo? Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo para cumprirmos, Josiane, o ministério, para servirmos ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. O que seria de nós se não fosse a presença do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso amigo interior. O Espírito Santo é aquele que, em meio às maiores crises, em meio às grandes dificuldades, o Senhor Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. E aí Jesus diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas. Jesus está conosco todos os dias. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, que o Senhor fortalece nosso homem interior. A partir do versículo 14. Ele é quem fortalece nosso homem interior. Ele é que fortalece o nosso homem interior, nosso espírito. Às vezes nós estamos tão abatidos, não é verdade, queridos? Sim ou não? Não vem lutas, não vem pelejas? Quantas pessoas estão abatidas? Abatidas. Mas diz a Bíblia que Paulo orava, inclusive, uma das orações da carta aos Efésios. Ele orava para que o Senhor fortalecesse o homem interior. E aí ele diz assim: para que Cristo habite nos vossos corações. Quem sente a presença de Jesus aí? Quem está sentindo? Está sentindo a presença de Jesus? Neste culto, está sentindo a presença? Sabe que presença é essa? É a presença que está nos fortalecendo nesta quinta da provisão, no de repente de Deus. Então, Paulo está falando do Espírito Santo, mas ele diz assim: para que Cristo habite nos vossos corações. Como é que nós podemos sentir a presença de Jesus em nós neste momento? Através do Espírito Santo. Quem está sentindo a presença dele aí? Jesus, irmãos, está presente. Jesus está presente em nossa vida. Então, quando a gente lê em Atos capítulo 16, por gentileza, quem puder, a sonoplastia aí abençoada. Vamos para o versículo que diz que eles queriam pregar e para uma parte da Ásia, mas a Bíblia diz que não, o Espírito, está aqui no versículo 6, diz assim, Atos 16, 6. E
passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impelidos pelo Espírito Santo. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito de quem? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Oh, aleluia! O Espírito Santo é o Espírito do Pai e é o Espírito do Filho. O Espírito Santo procede do Pai e o Espírito Santo procede do Filho. E o Espírito Santo é quem nos santifica. O Espírito Santo é quem nos regenera, porque outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas está lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, no primeiro versículo: o Senhor nos vivificou e nos deu vida, e nos deu vida, e nos deu vida. Nós éramos por natureza filhos da ira, estávamos na verdade em desobediência, mas o Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 6, nos ressuscitou com Ele. Eita glória! Nos ressuscitou com Ele. Eita glória! Nos ressuscitou com Ele. E sabe o que é que diz na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3? Que o Deus bendito nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. People might. Aleluia. Por um minuto, levanta a sua mão e receba o de repente do Espírito Santo, dizendo: você não é bastardo, você não é órfão, você é filho. Oh glória! Oh glória! O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Oh, aleluia. Quem percebe aí o Espírito? Quem dá para perceber a voz do Espírito aí, dizendo: você é filho, você é filha. Não sei se todos já tiveram essa experiência do novo nascimento. Do novo nascimento. Nascer da água, da palavra, do Espírito Santo. A palavra regenera, a palavra transforma. Há uma transformação interior, que é uma obra da salvação, de forma tão subjetiva, que as pessoas não compreendem. Estávamos vindo, teve um servo de Deus que fez parte do nosso curso Casados para Sempre, lá na região, né? Casados é do reino. Aleluia. Então pode funcionar em qualquer igreja local. Aleluia. E na região do chamado Chapadão, Complexo Chapadão, o evangelista Wagner, né? Wagnão, que é um discipulador, e outros irmãos, para a glória de Deus. Inclusive, eu estava ouvindo a nossa querida missionária Sônia Ambrósio falando sobre evangelizar, e eu confesso que o Espírito Santo já ministrou algo ao meu coração. Calai. Esse servo aqui, que às vezes a gente não quer, a gente tem que pregar a palavra. Diga a palavra. Paulo disse: pregue a palavra. Pregue a palavra. Mas há momentos que a gente quer abrir assim um espaço pequeno para contar a nossa modesta e pequena experiência com o nosso querido Espírito Santo, porque Ele é o nosso amigo. Você recebe essa palavra? Porque no final de toda reunião, de todo culto de adoração, de louvor, alguns há um costume, às vezes apresenta até lá de números, né? Mas que a graça
não é o término, eu estou apenas enfatizando dentro do contexto que o Senhor está falando no meu coração, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Comunhão é, evangelista José, amizade. Comunhão, pastor Marcelo, é intimidade. Comunhão, diácono Marquinho, é camaradagem. Comando. Quem nos comanda é o Espírito Santo. Se a gente permitisse, queridos, que Ele nos comandasse mais, nós murmuraríamos menos. Se nós permitíssemos que o Espírito Santo nos comandasse mais, às vezes, porque somos humanos, mas haveria menos discussão. Se nós permitíssemos que o Espírito Santo fôssemos mais sensíveis à presença dEle, pecaríamos menos. Somos pecadores, mas pecadores justificados, e que o Espírito que nos convenceu um dia, Ele continua nos convencendo, porque Ele é uma pessoa, Ele é o Espírito de Cristo, e quando o Senhor falou, não sabemos de que maneira, mas o Senhor falou, não vá, a equipe não vai para a Ásia, uma parte da Ásia, a equipe da Ásia Menor também envolvendo, a equipe não vai para Bitínia, a equipe não vai para Mísia, hoje o Espírito Santo é o mesmo, aleluia, você, esqueci o nome, quem veio aqui muito alegre, aleluia, é o obreiro, esse obreiro é bom de falar das bênçãos de Deus, diga aleluia, esqueci o nome, mas aleluia, aí liga, é o trabalho, não, eu estou indo para a casa de Deus, aí o Espírito Santo diz, não tem problema, eu cuido de ti, pode ir. Por quê? Porque o Espírito Santo é o nosso amigo que nos direciona. Se você pode glorificar a Deus, se você pode aplaudir ao Espírito Santo, vamos aplaudir. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós sentimos a presença dele, eu aprendi uma vez, fazendo uma pequena exegese, de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está falando sobre a ressurreição, um capítulo apologético, defendendo a ressurreição dos mortos. Inclusive, se Cristo não ressuscitou, ele diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. E se nós aguardarmos só para esta terra, mais miserável. Mas ele de fato ressuscitou. Está sentindo a presença de Jesus aí? Ele é vivo. E de repente ele cura nesta noite. E de repente ele liberta nesta noite. E de repente ele abre todas as portas que ele quiser nesta noite. Aleluia, e me ajuda, Espírito Santo, eu estou querendo terminar. Diga aleluia, 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 diga aleluia. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 15 que existe faz a comparação da questão de Adão e tal, mas diz que Cristo tem uma conexão como o Espírito vivificante. Ué, como é que pode isso? É porque o Espírito Santo, ele está tão conectado com o Filho. Diga aleluia. Diga aleluia. Terra. Que diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Diga aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo foi quem gerou o Filho de Deus no ventre da Virgem.
terra. Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Diga aleluia. E eu vou fechar a bico, estou doido para terminar. Diga aleluia. Mas eu estou doido para ver, já estou vendo os de repente de Deus aqui. Terra, laite, remihamachu, hamahai. E eu vou dizer uma coisa, você vai, isso é só Arraial Pentecostal, e a igreja aqui é da plenução, diga aleluia. Você vai sair deste culto hoje, cuspindo fogo, terra, na unção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, se vieste para sair cheio, diga para a pessoa que está ao seu lado, por favor, não deixa de ir à frente, que o pastor Marcelo vai louvar um louvor aí que Deus vai colocar no coração dele. Diga aleluia, terra, lai, tu. A cultura é boa, o gênio é brilhante, a civilização é uma bênção. A educação é um grande privilégio. Alguém já disse que a cultura é boa, o gênio é brilhante. A educação é uma bênção, a civilização é uma bênção. E a educação é um grande privilégio. Mas o que nós mais precisamos é de poder, é de comunhão, é de poder, é de unção. Há uma unção de Deus aqui fresca. Há uma unção, levanta a sua mão e diga, ela está descendo. Ela desce lá na sonoplastia, na galeria. Ela está descendo lá no final. Ela está descendo, ela está aqui. Ela está pegando o pastor Marcelo. Há uma unção de Deus sobre ti, homem. Levanta a mão assim, pastor Marcelo. Em nome de Jesus, o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus, o Senhor está trabalhando. Há uma chamada. Sim, há uma chamada específica. O teu ministério não acabou não, homem. Deus vai te levar a estas nações. Deus ainda vai. Eu vejo pela revelação do Espírito, tu louvando em congressos no território brasileiro e jovens sendo batizados de forma extraordinária com o Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Ai, Ramai, Chemebebe. Levante a sua mão por gentileza e diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo é uma pessoa que nos leva a glorificar o Filho. Terra, o Espírito Santo é uma... Obrigado, Espírito Santo, eu gostei. Diga aleluia. Irmãos, eu preciso falar com o Espírito Santo porque ele é uma pessoa. Diga aleluia. E eu não estou aqui querendo dar uma de grande espiritualidade. Não, pequenininho, irmão, nós somos tão pequenos, pecáveis, miseráveis. Paulo disse, miserável homem que sou. Mas quando ele se lembrava do Espírito Santo, ele dizia, a graça de Deus me sustenta. Diga aleluia. Terra, calai, choromohom, mexenderemahai. Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. No Rio Jordão, os céus se abriram e Deus deu uma senha, uma direção, João Batista. Quando você observar o Espírito Santo, irmãos, para ter personalidade não é preciso ter partes físicas. Não, precisa ter inteligência, sensibilidade e vontade. O Espírito Santo é inteligente. Porque em Romanos 8, Paulo diz, a mente do Espírito, diga aleluia. Deus Pai conhece a mente do Espírito, diga aleluia. O Espírito Santo tem sensibilidade. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais ao Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Tem muitos santos de Deus que estão aí no jardim da saudade. Mas no dia que... E pode tocar agora, no final dessa ministração, deste sermão, antes que a trombeta, no momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai lá, jardim da saudade, vai não sei aonde. O Espírito Santo sabe o que é a semente do corpo que Paulo fala. Jesus falou que o trigo tem que morrer para, diga aleluia. O Espírito Santo vai lá, e tem um detalhe, o negócio era tão rápido, porque ele criou esse universo com tanta perfeição. Sabe quem foi? No princípio, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito de Deus pairava como uma pomba, vai jogando, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Alguém já disse que todos os reavivamentos nasceram no útero da oração e nas dores de parto da intercessão. Tudo que
Deus faz é gerado. O Espírito é o Espírito da vida. O Espírito é o Espírito da vida. O Espírito é o Espírito da vida. E nesta noite o Senhor está dizendo: receba, 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 receba unção, receba graça e medite que o Espírito da vida está aqui nesta noite, porque é o Espírito da vida, o Espírito da vida. E o Senhor Jesus foi ungido para o tríplice ministério: profeta, sacerdote e rei. E quando João Batista viu aquilo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é que a Bíblia diz? Irmãos, eu estou aqui fazendo um paralelo, que a Bíblia diz em Atos 16, que foi o Espírito de Cristo que não deixou Paulo ir para a Bitínia. Diga aleluia. Mas o Espírito Santo deu uma revelação, a visão do varão da Macedônia, que dizia assim: atravessa, 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 atravessa a Macedônia. Sabe o que é que o Senhor falou com a gente um período de tempo lá, o Marquinho? Atravessa. Era isso que eu estava falando, né? E agora estou fazendo aqui uma conexão. Atravessa o Chapadão. Atravessa o complexo do Chapadão. Atravessa o complexo do Chapadão. E note bem, eu estava falando, quem está me acompanhando, que a salvação tem um aspecto subjetivo e a salvação tem um aspecto objetivo. O aspecto subjetivo, eu estava falando de transformação, de nascer de novo, de regeneração. E o que eu ia tocar há 20 minutos atrás, ou 15, e não toquei, é que eu ia dar o testemunho do diácono Marcão. E tu conheces? Marcão uma vez foi com a gente evangelizar. E Marcão não precisa abrir a boca para falar nada. Por quê? Porque a vida dele foi transformada. E para a glória de Deus, a esposa dele, que é uma professora da área pública, foi nossa aluna no instituto, glória a Deus, mas a família dele, me permita contar esse testemunho, estava destruída, porque Marcão queria ver as filhas lá no funk e tal, mas o que aconteceu? A presença de Jesus, o Espírito Santo entrou naquela família, e Marcão hoje é um diácono da casa de Deus. Se você pode aplaudir ao Espírito Santo, aplauda. Se você pode aplaudir a Jesus, aplauda. Se você pode ficar em pé, fique em pé. Se você pode aplaudir ao Pai, aplauda. Aplauda o trino Deus, porque o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Diga aleluia. Oh glória, não é 1 mais 1, 2 mais 1, 3, é 1 vezes 1, vezes 1, tudo dá 1. Diga aleluia. Porque Deus é um só em essência, em deidade, em natureza, mas Ele se manifesta através de 3 pessoas. Diga aleluia. Alaite. Antes que o universo existisse, estava lá o Pai, diga aleluia. Mas o Filho é incriado, o Filho estava com o Pai, porque o Filho saiu de Deus, o Filho estava no seio do Pai. Porque Deus é amor, Ele ama quem? O Filho, diga aleluia. Quem é o caudal deste amor? O Espírito Santo. Romanos 5,5 diz assim que a tribulação, tal, e depois Paulo diz em Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo. Diga aleluia. Derramai, à medida que a igreja aumentar o nível da unção e da comunhão com o Espírito Santo, vai amar mais, vai perdoar mais. Diga aleluia. Na hora que chegar alguém para fofocar, o Espírito Santo vigia. Diga aleluia. Aí outro no casado falam das 3 peneiras, deixa para lá. Diga aleluia. Diga aleluia, 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 aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você estiver almoçando, diga: Espírito Santo, e aí? Tá bom, me ajuda. Diga aleluia. Olha a dieta, cuidado. Terra. Quando você for ao shopping comprar aquela roupa, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas deixa para lá. Diga aleluia. Esses meus filhos que depois cresceram, meus filhos, né? Oh Jesus, cadê? Vamos reunir eles para
virem aqui na plena-unção. Agora, um já veio. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você for no shopping, dê uma olhadinha lá. Essa. Gostei, não sei o quê. Aí você diz, mesmo que seja um perfume, diga assim, Espírito Santo, e aí, o senhor está certo? Gostou? Diga aleluia. Por quê? Porque é uma vida centralizada em Cristo. Gálatas 2:20, Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se é Ele que vive em mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que vive em mim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É Ele que vive em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Vem Marcelo, pastor Marcelo, aleluia. É Ele que vive, por gentileza, é Ele que vive em mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo ungiu Jesus. Quando ele foi ao deserto ser tentado pelo diabo, foi o Espírito Santo que levou. O Espírito Santo não nos leva para furada. O quê? Espírito Santo, e aí eu sei, eu tenho que conhecer e tal, mas aí, de repente eu vou fazer o curso de noivos que o pastor e a missionária Sônia vão ministrar. Espírito Santo, e aí, como é que tá? E aí, é esse aí que é a minha ovelhinha. Gato não, gato fura, né? Aleluia, é o Espírito Santo que vai orientar no noivado. É o Espírito Santo que vai abençoar mais o casamento. É o Espírito Santo que vai dizer, é ele, é ela, é o Espírito Santo. E de repente eles estavam reunidos, quase interessante, eram 10 dias buscando o poder do Espírito Santo. Faltavam 10 dias para se cumprir os 50 dias, Pentecostes. E a Bíblia diz que eles oravam. Atos 2, versículo que lemos. Eles oravam. Mas sabe quando foi que eles receberam o poder do Espírito Santo? 9 horas da manhã. Eles estavam buscando 10 dias. E sabe o que é que houve? Em Atos capítulo 2, Pentecostes. No de repente de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero dizer que tem gente, irmãos, que dá muito glória ao time, briga e falta às vezes até culto. Mas para buscar o poder do Espírito Santo não dá um glória a Deus. Meu Deus! Meu Deus! Mas glória, 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 glória. Já pensou 10 dias? Glória, 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 glória. Na terceira hora do dia, houve um de repente do Espírito Santo e eles foram batizados. Meus queridos, já foi exposto o texto de Atos 16. Não vou expor, mas eu quero só declarar uma coisa. Quem enviou Paulo e Silas, e até Lucas, por causa da primeira pessoa do plural, em Atos 16, versículo 10. Então dá a entender que quem estava escrevendo o livro de Atos já fez parte da equipe de Paulo. Em Atos 16, versículo 10. Mas quem levou Paulo e Silas, que é o Silvano na Bíblia, até Filipos, que era uma província destacada, porque Roma deixa de ser república, e agora Roma deixa de ser república, e o destaque foi em Filipos. Então era a principal cidade da Macedônia. Pois justamente para aquela cidade Deus enviou a equipe missionária na Macedônia. E os irmãos conhecem o texto. Já vamos orar. Eu gostaria de convidar quem quer sair mais cheio do Espírito Santo, vem aqui que nós vamos orar neste momento. Venha, 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 venha. Eu não sei se você já falou em línguas espirituais, mas é de repente. É de repente, é de repente. Venha, nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos orar. Eu não sei. Ei. Que ele cresça, eu diminua. Ai, sublime rei. Que ele apareça, eu me constranjar com a sua glória. Alô, mãe. Pastor Marcos. Eu diminua,
ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Halaita kalamai, teribi, halaita teribi kenteremahai. Ei, teribi kolomo shenderemi hanaraba shenderebe kandaraba. ele apareça, Tripla mãe, time, eu me constranja dalaitai, com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Terebe kalamai tenderebe. E eis que digo assim para vós, filhos meus, nesta noite, eis este renovo, eis este fortalecimento. Estou fortalecendo o vosso homem interior. Recebei esta unção que desce do alto da minha glória. Gribe cantarabai, gribe cantarabai, gribai, gribai, acalamai, gribe cante plumai, hai cantarabai, Que ele cresça, gribe cantarabai, xindarema hanahana. diminua, Tereme halamantu kipi. ele apareça, Tereme kandaraba. eu me constranja com a sua glória, 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 com a sua glória. Que eu diminua, retenha-te a tenha, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, Teime. servo de todos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, há uma brisa suave de Deus aqui no nosso meio. Anjos de Deus estão passando aqui no nosso meio. Há uma botija de azeite aqui nesta noite. Teremahai, teremeheme, teremi kondoromahai, alai teremi kandarabai. Oh glória, aleluia. É mesmo, aleluia. Bakenderemahai. Lamaito. José Bandeira, José Bandeira. Cadê o José Bandeira? Oi? Oi, José, vem cá, José. Ô glória. José, a Bíblia diz, seu José, que quando eles estavam lá no cárcere, Paulo e Silas, dois missionários, eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. E na concepção daquele povo ali de Filipos, cultura romana,
tinha uma jovem que estava com espírito de adivinhação e acreditava-se que Apolo tinha matado uma grande serpente chamada Piton. E quando Paulo passava, porque lá não tinha sinagoga, seu José, porque não tinha muitos líderes de família judaica, então eles foram para um rio pregar, louvar. Aí como estamos louvando aqui? Eles foram louvar, orar. E aí, naquele momento, naquele rio lá em Filipos, uma comerciante chamada Lídia, Deus abriu o coração dela. E quando Deus abriu o coração dela, seu José, ela confessou a Jesus como Salvador. Aconteceu também, seu José, que aquela moça que estava com espírito de adivinhação, parecia que o demônio queria dizer que Paulo e Silas estavam em harmonia. Paulo ficou incomodado com aquilo, até que o Espírito Santo deu discernimento a Paulo. E Paulo disse, e ela era uma escrava, os homens lucravam porque ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo disse para o demônio, saia em nome de Jesus, e ela foi liberta. Assim também, seu José, por causa dessa pregação de Paulo e Silas, eles foram presos no cárcere interior, e o carcereiro estava guardando eles ali, e eles ficavam tipo as pernas num buraco, e eles no cárcere interior ali, mas mesmo assim eles oravam, eles louvavam a Deus. E a Bíblia diz, seu José, que naquele momento Deus mandou um terremoto de repente, e o terremoto aconteceu, as grades se abriram, e o carcereiro, que a lei dizia, se o preso fugisse, ele tinha que ser morto, ele tinha que pagar por aquilo. O carcereiro falou, eu vou me suicidar. Alguém falou para Paulo, alguma coisa aconteceu, e Paulo disse, não faça isso, porque todos nós aqui estamos. Aí ele falou, o que eu faço para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Naquele momento, seu José, aquele carcereiro creu, os seus familiares, parentes, empregados, e houve uma alegria, seu José, uma alegria. É esse apelo do Espírito Santo. O Senhor também quer, seu José. Levanta-se a mão, por favor. Vem aqui, seu José, vem aqui, aleluia, oh glória. Oh meu Deus, Se ele crê, eu diminuo, Senhor, enche este homem do teu se Espírito. ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Diga assim, seu José, eu confesso a Jesus como meu Salvador, porque o Espírito Santo abriu meu coração e eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu me arrependo dos meus pecados. Amém. Querido Deus, toma o seu José, assim como o Senhor alcançou a pitonisa, como o Senhor alcançou a Lídia, como o Senhor alcançou o carcereiro, Senhor, em sua casa, que o seu José também possa ser perdoado, lavado no sangue de Jesus, com o nome escrito no livro da vida. Nós nos alegramos. Enche o seu José do teu Espírito, santifica e liberta, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Seu José, a presença do Espírito Santo está aqui, seu José. Meus queridos, eu ia fazer um anúncio no início, mas não fiz. Este livro aqui foi prefaciado pelo pastor Gesiel Gomes. Eu tive a honra, como pastor Paulo Moraes, de congregar um período de tempo lá na DIG. Faz muito tempo. Pastor Gesiel me encaminhou para a Confradez de convenção. Então, pastor Gesiel, ele fez uma gentileza de prefaciar este livro. Só tem ele, acabaram-se. É a 5ª edição, mas só tem esse. Se alguém puder cooperar com o nosso ministério, tá bom? Evangelismo e Missões. Evangelismo e Missões.
E aqui tem um livro que é Israel, nosso 6º livro. Israel, um povo singular em busca da paz. Se alguém puder também cooperar, temos a maquininha. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso líder, pastor Marcos Antônio Fernandes, pastor Márcio Ambrósio, todo o ministério. Sentimos a presença de Deus. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: vai com ele, vai com o Espírito.